diretamente dos porões da ESGA. Esse é o podcast Vida de Universitário. Gravado diretamente dos porões da ESGA, este é o podcast Vida de Universitário. Hoje falaremos sobre o tema a respeito da seleção do projeto LCSA. Com mais participantes do lado de quem participou da seleção do que quem fez. Mas tudo bem, vamos lá falar a respeito das nossas opiniões sobre. Bom, primeiro eu quero começar perguntando a Guga como é que surgiu essa ideia de fazer a seleção às cegas, porque foi algo bem interessante e surpreendeu, acho que a todos, não só a vocês que participaram, como a nós também que julgamos, né? Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar se apresentando, quem tá aí? Sim. Quem tá aí hoje, né? Eu, Lucas. Eu, Arthur. Eu, Newton. Eu, Sabrina. E eu, Fabão. E eu, Guga, né, que o Lucas já falou. Então a gente tem 4 novos integrantes do projeto e um antigo remanescente do último ano que organizou a seleção. Essa ideia veio quando Virgínia compartilhou no grupo da gente uma reportagem que seleção às cegas está crescendo em países da Europa, no jornal Valor Econômico. E a gente foi dar uma reportagem e a gente viu que lá crescia muito essa proposta de seleção que, quando se envia o currículo para as empresas, o pessoal não coloca foto, não coloca idade, não coloca nem sequer endereço para também não ser um ponto de não entrar na empresa, né? de escolha, ser o local onde a pessoa mora, mas informações realmente específicas de trabalho só. Então, é uma coisa que está crescendo muito por lá. E nessa mesma reportagem, a Irene Azevedo, que é diretora de transição de carreira da consultoria LHH para a América Latina, diz que só 1% das empresas na América Latina que utilizam esse tipo de seleção. Então, a gente resolveu testar para ver qual era, né, para ver o que acontecia, de uma maneira que os alunos do projeto, que estavam no projeto LCSA, que faz a seleção dos novos integrantes, não soubessem quem eram os outros 42 inscritos na seleção, para evitar qualquer tipo de escolha porque era amigo, porque era conhecido, ou porque é bonito, ou porque é magro, ou porque isso, ou porque aquilo, enfim, mas que fosse pelas competências realmente da pessoa, pela desenvoltura dela na entrevista. E foi super interessante, porque a gente escutava o pessoal falar e não fazia a menor ideia de quem era quem. Assim, quem a gente conhece, a gente reconhecia, mas tinha um pessoal que eu soube, inclusive Sabrina, que eu já conhecia porque estudou no 15 e tal, mas eu não reconhecia a voz. Aí, quando eu fiquei, eita, Sabrina entrou, poxa, e eu não reconheci Sabrina, eu reconheci um monte de gente que entrou, que eu sei quem é, mas não reconheci pela voz, a gente ficava bem curioso para saber quem era e não podia conhecer. Pois é, só explicando a seleção do nosso projeto desse ano. Ela é construída com os alunos que já fazem parte do projeto e a gente dividiu ela basicamente em 3 tarefas, de acordo com o que a gente faz as ações que a gente faz no projeto. Então, uma, claro, era a pessoa se apresentar e falar na reunião como um todo, a gente tiver a desenvoltura dela do falar em público, mas depois a gente pediu para cada participante que fizesse um texto, né, dos modos científicos sobre o empreendedorismo, e aí ele podia pegar esse tema e fazer o link que quisesse para poder falar sobre empreendedorismo, mas que trouxesse citações, referências, um esboço de um resumo, esse resumo expandido, e também dividir o pessoal em grupo para que o pessoal pudesse trabalhar uma gravação de um podcast que está se tornando um podcast nesse semestre, justamente das entrevistas que eles fizeram sobre algum tema importante, sobre alguém que eles gostassem, alguém que tivesse uma mensagem boa para passar para a gente. Então a turma correu atrás disso
E os alunos foram divididos, os participantes, né, da seleção foram divididos por número, né? Então, identificados por número. Então, sempre que se referenciava a eles, era por número e não por nome, já para evitar essa parte. Isso deixou a gente muito doido. Porque a gente, número tal. E quando entraram no projeto, até hoje a gente não sabe identificar pelo nome, a gente sabe identificar pelo número. Essa pessoa foi número tal. É número tal. Esse número aqui é tal. É o número 22, é o número 23. Não é Arthur, não é Sabrina, não é Fábio, não. É o número. Tá demorando para perder essa parte. Né? Tá demorando. Mas vamos lá, vocês participaram. Digam aí, primeiro sobre a experiência do ser, né, assim, uma seleção às cegas. O que é que vocês acharam quando viram aquela galera entrando na sala e ficando de costas para vocês, e a gente tentando explicar? Queria passar primeiro essa experiência. A gente se sentiu primeiro no The Voice, né? A qualquer momento podendo virar as cadeiras, mas foi bem diferente, assim, pelo menos pra mim. Eu nunca tinha visto um tipo de seleção assim, dessa maneira. Eu também confesso que eu me senti um pouquinho no The Voice e um pouquinho no Bop. Porque quando eu falava, não, é número 1. Aí eu, número 1. Tá, número 1. Agora 01. 01, pede pra sair. Aí, pede pra sair. Mas eu gostei bastante, porque o pessoal eram pessoas totalmente desconhecidas entre si, assim, mas era um grupo totalmente entrosado. O pessoal, na primeira semana que os grupos se formaram, eles se formaram já se entrosando. Pelo menos o grupo que eu participei, a maioria se entrosou e gostou muito. Gostou muito de fazer o podcast. O tempo que a gente abordou foi muito bom. Bom, eu também compartilho do sentimento do pessoal a respeito disso. E foi uma série de etapas que a gente passou, né? Foram 3 dias, mas foi um processo muito maior para se fazer em casa ou em grupo. Foi uma semana bem corrida, porque tem os outros afazeres também. E tinha uma sériezinha de pré-requisitos também, você fazer seu cartãozinho de identificação. No primeiro dia para falar foi bem interessante, porque foi como a gente ficou sabendo como seria o projeto, né? A gente viu todo mundo entrando assim, cabeça baixa, botando a mão na cara. Depois sentou todo mundo de costas, aí foram dados números e etc. Teve a oportunidade de falar, né, um pouco a respeito do projeto no primeiro dia. Na segunda oportunidade também foi bem interessante para fazer o Pitch Elevator, né? Foi uma novidade que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E como o Guga comentou que pesquisasse para ver a respeito disso, eu comecei a ler, achei uma jogada muito interessante. E foi tudo muito, muito massa. Muito massa, bem organizado, né? Saiu como se fosse um editalzinho. Tinha o grupo no WhatsApp para tirar dúvidas. Foram criados grupos para todo mundo conversar entre si. Foi uma coisa assim bem massa, uma semana bem diferente. Coisa bem didática e multidisciplinar. O que é interessante assim, né, na seleção é você trabalhar coisas que é fora do seu cotidiano, né? E de fato foi o que aconteceu com a gente. Trabalhar edição de texto, edição de áudio, trabalhar Speech Elevator, que você se vender é algo assim muito mais difícil do que você não se vender. Você chegar e fazer é diferente do que a própria apresentação. E assim, cada fase você tem até 23h59, senão você está fora. Senão você deixa de estar na competição. Foi algo assim muito interessante e muito desafiador, porque faz com que a gente busque, né, o conhecimento fora da rotina também, para que a gente possa trabalhar juntos e saber como é trabalhar em equipe. E como o Fabão falou, você produzir é muito massa. Se você produzir com prazo assim, chega a ser emocionante. Acho que vocês já notaram que tudo no grupo tem isso, né? É um prazo. O prazo é tal dia. Aí vai ficar cobrando. Cadê? Então, foi já uma preparação para vocês entrarem no grupo. Porque tudo no grupo tem prazo. Aí tal podcast tem prazo, o texto tem prazo, não sei quem. O prazo para escrever artigo e tal. Tudo é prazo. Inclusive eu consegui fazer a conexão com o direito, que é os dias da gente, né? Que tem um processo judicial eletrônico, né? Arthur conhece muito bem o PJE. Era isso que eu ia comentar, me sentir peticionando para um juiz que as coisas com prazo, se perder já é. É tudo até 11h59, né, da noite, você pode peticionar até o dia útil às 11h59,
Em 59 você pode 59 mandar. segundos. Se você mandar meia-noite em ponto, já era. Você perdeu o prazo, seu cliente vai ter que pagar de novo. Vai ser uma confusão retada. Então, só detalhando um pouquinho mais, né, que eles já trouxeram, foram 2 encontros que a gente fez. O primeiro, basicamente, era para só se apresentar, a gente ver um pouco como é que eles souberam do projeto, e a gente pedia justamente que fizessem um crachá, pedia no edital, né, então eu tenho que ler para saber, então muita gente não fez. E a pergunta era em cima dos podcasts, então para ver se quem já conhecia realmente, quem já tinha escutado algum podcast. E daí a gente dividiu os grupos de uma forma bem simples, era 1, 2, 3, 4 é um grupo, 1, 2, 3, 4 é outro grupo, que foi justamente para eles se organizarem e irem fazer uma entrevista, que está se tornando podcast agora. Então já saiu um, hoje sai outro ainda, né? Quando você ouvir esse podcast já saiu 2, já saiu. Semana que vem sai o terceiro. É o futuro. É o futuro. Depois a gente deu praticamente acho que 5 dias de prazo, 5 ou 6 dias de prazo, e aí eles tinham que entregar um texto sobre empreendedorismo, e no último encontro eles faziam um pitch elevator que era para se venderem, né, porque que a gente devia escolher eles para entrar no projeto no meio dos 42. Para vocês, gente, qual foi a tarefa mais difícil de fazer? Para mim foi a questão do pitch elevator, que eu nunca nem tinha ouvido a expressão antes. Aí eu tomo YouTube, passei a noite virando YouTube, vendo o que era. Aí eu vi que realmente era uma questão de marketing pessoal. Aí eu vi, rapaz, ferrei, porque... Mas não foi só agora não, foi na nossa também. Quando eu entrei no ano passado, foi a coisa mais difícil. E é porque a gente trabalhou com edição de vídeo, não foi de áudio. A gente fez uns vídeos. E editar vídeo é complicado, é trabalhoso. E pra mim a parte mais difícil ainda foi o pitch, porque se vender é algo difícil. É algo difícil. Você procura qualidade sua, sendo que acho que é mais fácil quem tá por fora saber uma qualidade sua do que você mesmo. E aí você não pode ser demais, porque vão achar que você tá se achando. Que é prepotente. Prepotente, também não pode dizer menos, porque estão achando que você não tem autoestima. Tem que ser o ideal, o balanço. Você fica naquele equilíbrio ali, tu sabe o chão, né? E o cara desmotivado. Isso. Pra mim, o mais difícil foi o pitch elevator também. Porque você falar de si sem parecer pretencioso, né? Sem parecer que quer, assim, vender mais do que você é. Mas foi bem interessante também para estimular isso na gente, saber quais são as nossas qualidades, o que é que a gente tem de forte, assim. A nossa personalidade no que a gente sabe fazer também. Eu também pensei a respeito disso, desse vixe, como é que você fala sobre si sem ser prepotente e arrogante? Assim, foi um pouco difícil porque eu acho difícil falar sobre mim. Acho que todo mundo tem essa dificuldadezinha. Mas foi pior o texto de empreendedorismo, porque foi o último dia, eu já estava cansado. E você produzir um texto assim, e querendo ou não, como são muitas coisas, você acaba se querer deixando para a última hora. Porque eu me dediquei muito para a gravação do podcast, fui atrás das pessoas. Deu um trabalho danado. E o pitch elevator foi bem interessante. Eu percebi que tinha muita gente nervoso, porque realmente é complicado você falar a respeito de si. Mesmo com as outras pessoas de costas, tinha os outros participantes de frente para você, e aí quem tem uma certa vergonha de falar em público já se afetava. Eu não tenho muito não, porque eu fui bem treinado isso no colégio. A gente fazia várias apresentações, acabei perdendo o medo do público. Mas o texto foi complicadinho também, até porque tinha que ser uma coisa feita por você mesmo, porque você passar num farejador. Aí é mais complicado. Bom, de fato, para mim, assim, o mais difícil foi aprender a editar um podcast, né? Porque, assim, até então, você mexe no computador, mas tem algumas ferramentas que você não domina. Então, isso é um fato, assim, que diferencia muito, porque eu editei, garanto a vocês, foi de última hora, faltando exatamente 2 minutos que a gente conseguiu lançar. Então, esse foi o maior desafio, né? Embora que as 2 outras etapas foram muito importantes e somatórias também.
E o negócio de Fabão foi muito emocionante no grupo, porque o Guga, e aí, vai, falta 5 minutos, ele falou, não, eu tô postando. E eu disse, se quiser ajuda, eu digo pra você. Foi muito emocionante, disse, não, já tô mandando já. Aí foi uma tensão pra todo mundo, os outros que estavam sendo avaliados também ficaram bem torcendo, assim, o Fabão. Eu mesmo fiquei faltando 10 minutos, aí, mesmo, se você quiser uma ajudinha, eu edito pra você. Quase um Fórmula 1, né? 10, vai. Mas foi quase isso mesmo. Quase isso. Bora, Fabão, manda isso aí, Fabão. Vai acabar o tempo. Lucas, Opa. só tem tu do lado Só de quem eu. fez a seleção, né? É. Tu acha se vocês estivessem vendo o pessoal, o resultado seria outro? Com certeza. Com certeza. Assim, não que a gente iria dar preferência a umas pessoas ou outras, mas de qualquer... Querendo ou não, a gente acaba julgando as pessoas, né? É uma reação natural do corpo a pessoa ver uma pessoa assim e julgar. A pessoa já tem uma opinião formada sobre aquela pessoa. Às vezes as mulheres sem razão nenhuma chamam a outra mulher de não sei o quê, porque só pelo andar da menina não gosta e, né? Mulher tem dessas coisinhas. Homem também tem, né? Homem quando olha... é mais emocional, né? Mais pro lado Então emocional. você olha pra alguém, você já forma na sua cabeça uma opinião sobre aquela pessoa. De 3 a 5 segundos você já tem uma opinião formada. Então eu acho que seria diferente, sim, se a gente tivesse visto as pessoas. Os feministas vão reclamar que foi machista agora essa frase. Eu não sou machista. Não, também Os não homens sou. também fazem isso. É uma avaliação científica que você olhar tem embasamento teórico. Lembrando que a seleção foram feitas por 7 alunos, né, do projeto. 7. Acho que 7 estavam escolhendo quem entraria. Era 7. Porque ficou eu e a professora Virgínia só ajudando na organização, estruturando. Paulo e Júnior conduziram o processo. Então eu tenho contato com os alunos, então praticamente não votaram. Basicamente a escolha foram feitas por esses 7 alunos mesmo. Sim. Né? Que Foi difícil. Que fizeram a escolha final. Né? Não foi fácil não, né? Justamente por conta disso, de escolher, pô, esse aqui fez isso, mas esse número aqui participou mais lá no grupo, esse número aqui falou melhor, esse número aqui escreveu melhor. E assim a gente ia debatendo, né? E é interessante também assim a gente saber de onde vem essa forma de avaliar, porque de fato, como está muito evidente, La Casa de Papel, né, a gente se sentiu muito aqueles personagens ali, cada um com um nome sem poder se identificar, sem poder mostrar o rosto, sem poder mostrar de fato o que é e como é, né? Então tudo isso foi muito interessante, porque a gente se sentiu de fato num jogo como ele foi, né? Mas assim, foi uma seleção bastante interessante, eu posso dizer. Depois você tem que se falar a respeito da seleção de cada um, fazer uma fichazinha assim, com o que teve. Pra dar o feedback de cada um. Né? Até hoje eu tô curioso pra saber o que aconteceu. Muito bem, né? No próximo encontro a gente faz um feedback para vocês, para passar. Lucas, fala mais alguma coisa? Não, acho que só falar que, em nome de todos os meus colegas que julgaram, que não foi fácil. Não foi... Que julgaram não, que selecionaram. Que selecionaram, isso. E não foi fácil, a gente teve muita opção e a gente queria mais gente, mas o projeto está inchado já. Assim. E Guga sabe tinha muita gente boa pra... A lista de todo mundo foi diferente, a lista não deu igual de todo mundo. Todo mundo fez uma lista dos participantes que queriam entrar por ordem de cada um dava sua pontuação, de acordo com a desenvoltura. E aí a gente foi, para vocês verem como foi tão difícil, que cada um, assim, para mim o que estava em primeiro, para outra pessoa estava em terceiro, para outra pessoa estava em quarto, para outra pessoa estava em segundo. Então teve gente que ficou na lista de segundo, na lista de alguém, na outra lista nem aparecia. Isso. Coisa bem assim, porque cada um foi tinha uma qualidade diferente de um de outro, então foi bem difícil, não foi fácil. Porque tinha uma ficha de avaliação para acompanhamento, então assim, para cada etapa, então tinha lá desenvoltura de falar em público, mas tinha experiência apresentada, enfim, tinha vários critérios que colocavam lá, o pessoal ia colocando de 1 a 5 qual era a nota que ele dava para aquele item específico na ficha de inscrição de vocês, né, participantes. E aí depois somava para ver a pontuação final. E essa pontuação, como o Lucas disse, cada um teve uma pontuação diferente, né? Isso. E foi, mas assim, o difícil foi gratificante, porque a gente, no final, eu acho que a gente saiu um pouco mais, não é inteligente, mas de uma certa forma mais capacitado para, assim, selecionar, avaliar, porque a gente avaliou as séries, então a gente realmente selecionou as pessoas que se destacaram pelo que fizeram.
Então eu acho que a gente se tornou melhores avaliadores. Nós nos tornamos. Não, isso é com certeza, porque assim, a gente vê os meninos que participaram no semestre passado como selecionadores, recrutadores, a gente vê a postura deles nessa seleção gera uma coisa assim completamente diferente. Porque assim, o que eles pensavam na outra, a discussão que vinha nessa era uma outra discussão. Então a gente vê a clara evolução do pessoal que participou do processo, tanto de um lado quanto do outro. O Lucas disse que a única prova, né, a única etapa que a gente repetiu foi do Pitch Elevator, porque a gente gostou bastante, o pessoal achou que é importante falar em público para se falar, mas todas as outras foram diferentes. Então lá atrás a gente teve que criar um método para seleção e agora a gente criou outro e só repetiu uma prova, sempre fazendo 4 ou 5 provas que é para a gente tentar ver qual é a ideia. A ideia é não trazer todo mundo que fale bem. A gente tem um debate em cena, precisa de pessoas que falem bem. Só que a gente tem artigos também, então precisa de pessoas que escrevam. A gente tem um podcast, que é pessoas que possam falar, entrevistar, editar. Então o projeto tem vários viés, que a gente quer um grupo heterogêneo, a gente não quer um grupo homogêneo. A gente não quer um grupo que todo mundo seja igual, pelo contrário. A gente quer até para poder provocar o debate e o crescimento, vem se o grupo for diferente. Se todo mundo que entrar tiver o mesmo pensamento, a mesma postura, o grupo deixa de ser válido. Então a ideia não era essa. Só para vocês saberem, né? As competências que tinham lá na ficha para ir avaliando durante a seleção era comunicação oral, então capacidade de se expressar e vocabulário usado, controle emocional, desinibição e controle do nervosismo, capacidade de análise, argumentos utilizados para avaliar, no caso, o podcast, que foi do primeiro dia. Aí a outra etapa tinha trabalho em equipe, capacidade de cooperar, colaborar e ajudar a equipe. Aí foi como cada grupo, né, que a gente dividiu, teve um líder nosso participando, estando no grupo do WhatsApp, vendo a participação de cada um, foi julgado isso. Proatividade, capacidade de desenvolver atitudes preventivas e, por último, empreendedorismo, que era a capacidade de criar estratégias orientadas para potencializar os resultados. Então essas foram as competências que foram avaliadas em vocês. Mais alguém quer falar, gente? Então, para terminar, vou trazer só um dado que está na reportagem do Valor Econômico, que ele traz justamente isso, né? Que ele diz que desde 2014 a França tem uma lei que obriga as companhias com mais de 50 funcionários a adotarem o recebimento do currículo às cegas, que é justamente para evitar preconceito com pessoas que não são da França. Lá tem muito isso, né? E o currículo também não traz informações como endereço, idade, origem, gênero ou foto do candidato. E até o e-mail para contato deve ter apenas as iniciais, para identificar a identificação do dono. Além da França, empresas na Espanha, Reino Unido, Finlândia, Holanda e Suécia abraçaram voluntariamente a ideia da seleção às cegas. E este ano, essa reportagem é de janeiro, viu? Este ano, uma nova legislação valida em Nova York proíbe questionar os salários de emprego anteriores nas entrevistas para impedir a continuidade da desigualdade de gênero. E no Canadá, também é proibido perguntar a um futuro funcionário o estado civil ou o número de filhos nas etapas iniciais da admissão. Então a gente vê que o Brasil tem muito a andar no processo de recrutamento e seleção. Sim, muito. Né? Porque aqui a gente ainda deixa muito preconceito, esses pré-julgamentos escolherem quem vai entrar ou deixar de entrar. Beleza? Matheus está entrando agora para dar só o boa noite e o tchau para a galera. Boa noite e tchau. Bom, galera, a gente fica por aqui. Obrigado por nos ouvir. Até o próximo podcast. Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Dá um pause aí.